Bem-vindos, nossos caros ouvintes. Nós somos a Luz na Consciência e hoje nós iremos conversar com vocês, trazer um pouco da nossa proposta do que é o nosso podcast, qual é o nosso intuito. Nós somos três estudantes da luz, buscadores da verdade. Me chamo Erimar, sou estudante, pesquisador de autoconhecimento, espiritualidade, psicologia e eu venho aqui não para trazer uma verdade a vocês, mas para trazer um pouco da minha sabedoria, daquilo que eu já aprendi e do meu processo de autoconhecimento. Estamos aqui também com o Edson. Eu sou o Edson, sou enfermeiro, terapeuta holístico, né, mestre Reiki e assim como Erimar também um buscador da verdade, né? Então, eu acredito que tudo que nós vamos trazer aqui seja nada mais nada menos que as nossas próprias experiências, né, as nossas próprias vivências, para que diante disso os nossos processos, né, ditos e conversados aqui possam ajudar vocês nos processos de vocês, na caminhada de vocês, né? Então, não tomem aquilo que a gente fala como verdade, verdade universal, nada disso. Cada um tem o seu próprio entendimento, mas que essas palavras e essa conversa possa ajudar cada um, né, a se encontrar. E é isso. Temos também a nossa amiga Stacy, né? Oi, pessoal, meu nome é Stacy, sou enfermeira também, assim como Edson, terapeuta integrativa, sou reikiana também, sou auriculoterapeuta e somos trabalhadores da luz, estamos aí nesse processo como instrumento da paz do nosso Senhor e pretendemos dar essa iniciação para vocês, certo? De forma que, assim como eu, no início, tive muitas dúvidas e não sabia como procurar, pesquisar ou quem escutar, aqui vai dicas e muita conversa bacana. Bom, inicialmente a gente precisa estruturar, mostrar um pouco qual é a nossa intenção, né? A nossa intenção é justamente levar essas reflexões para vocês, trazer junto um pouco da nossa experiência, dos processos que nós já passamos na nossa vida e que a gente possa compartilhar com vocês. E por que não também aprender com esse diálogo, aprender com a participação de vocês nos posteriores programas. E hoje a gente vem trazendo um assunto que é inicial para a gente entrar no trabalho de autoconhecimento, que é entender o que é o despertar espiritual. Então, hoje, nosso episódio piloto, nossa primeira apresentação vai ser voltado para a gente trabalhar essa questão, essa temática. Então, vou dar um pouco da minha opinião do que é o despertar espiritual, né? Em poucas palavras, eu acredito que o despertar espiritual seja aquele momento onde o indivíduo se desperta para algo maior, onde ele começa a reconhecer que existe algo além da vida, né? Eu acredito que todos nós, durante a nossa vida, a gente passa por perguntas existenciais, como, por exemplo, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui. De um jeito ou de outro, a gente está tentando sempre buscar um sentido para a nossa vida. E o despertar espiritual é o caminho para essa iluminação, onde a gente encontra a verdadeira paz e a gente encontra a verdade. Acho que é bem isso aí, né? Assim, e eu quero é, falar um pouco também, assim, no sentido de que o despertar espiritual, ele não é um despertar, são vários despertares, são vários níveis, né? O primeiro despertar é aquele que a gente começa a perceber que a realidade material, ela é limitada, e que existe muito mais. Quando nós tomamos essa primeira consciência de que o mundo espiritual ele é que na verdade rege a nossa realidade material, né? Então esse é o primeiro despertar, onde nós percebemos que existe muito mais do que aquilo que os livros de história contam, muito mais do que aquilo que os nossos pais, né, costumavam nos dizer. Então esse é o primeiro nível e daí em diante é uma jornada sem fim, né? Eu costumo dizer que o autoconhecimento ele não tem fim, porque se somos seres ilimitados, né? Então esse autoconhecimento ele também não tem limites. Eu encaro como uma espiral. Uma caminhada eterna, né? Uma caminhada. E com relação também a esse plano físico, material, que a gente começa a perceber que não é só isso, a gente tem que lembrar que tudo parte do princípio do átomo. E o átomo ele é uma molécula de energia
que vai se juntando até ir formando o que consideramos palpável, né? Então, por mais que seja palpável, tudo é formado e tem o mesmo princípio energético. Então, a gente tem que olhar para o todo não só como algo físico, mas o que parte da energia. Pegando um gancho do que Stacy está falando, isso é o que a gente estava conversando previamente, né, aqui, isso é o que eu gosto de chamar de paradigma energético. Então, a gente vive muito bem num paradigma material, onde nós acreditamos que essa materialidade é que é a realidade última, né, que eu estou aqui para viver os prazeres da carne, que eu estou aqui para alcançar, ter melhores carros, ter melhores casas, ou um novo celular, novas questões materiais, que, na verdade, tentam preencher um espaço que não pode ser preenchido por matéria, e sim por luz, por autoconhecimento. Então, muitas vezes, nós estamos buscando na matéria preencher um vazio que nós não vamos conseguir, né? Então, é a partir desse conhecimento que está muito ligado com o primeiro despertar, que é o reconhecimento da realidade espiritual, que é de reconhecer de que tudo é energia, que, na verdade, essa matéria, como a Stacy disse, ela é formada de átomos. E esses átomos são formados de prótons, elétrons e nêutrons, né? Então, a gente começa a perceber que, na verdade, essa matéria densa, que nós temos a impressão de ser sólida, ela nada mais é do que milhões e milhões de energias positivas, negativas e neutras, né? São uma quantidade infinita de átomos, que são energia, que se juntam e formam uma matéria. Quando a gente começa a perceber que a realidade material, na verdade, ela é energia, e de que nós também somos energia, né, nós começamos a despertar para esse outro momento. E é nesse outro momento que nós começamos a entender, como é que eu posso dizer, realidades mais sutis dessa mesma matéria. Uma profundidade maior, né? Uma coisa que até aquele momento, até você despertar para aquela nova ideia, para aquela consciência, era impossível de você entrar naquelas questões. Porque aquilo... Perceber. Exatamente, porque a sua percepção não estava aberta para aquilo. A partir do momento que você reconhece que há uma realidade maior, você começa a abrir a sua percepção para adquirir mais consciência relacionada àquilo. Então começam a abrir novas questões, novos questionamentos, novas reflexões. Então é um universo infinito que a gente começa a trabalhar ele desde que a gente nasce, e a gente não tem consciência disso. Porque até o momento que a gente desperta, a gente não está deixando de trabalhar a nossa espiritualidade, nosso autoconhecimento. A gente está trabalhando inconscientemente. A diferença do despertar espiritual é que você vai ter a oportunidade agora de trabalhar com consciência, com discernimento, entendendo o que é que você está fazendo, né? Exatamente. Não agir mecanicamente, agir realmente consciente, né? Porque a gente sai daqueles padrões que nos são impostos de cultura e etc., e começa a pensar com a nossa própria cabeça, de se perguntar o porquê pensa isso, e porquê isso é certo ou errado, e etc. Porque às vezes são muitas coisas que não são impostas. Exatamente. E uma coisa que eu acho que discerne muito esse processo é justamente que você começa a conhecer a sua própria essência, o que você é verdadeiramente. Então você começa a modificar os seus valores, você começa a tentar enxergar dentro de você o que é dentro de mim, que é realmente meu, e o que é que eu fui programado para ser. Quais as crenças que eu tenho são realmente minhas, ou elas foram passadas de geração a geração? Elas foram implantadas no meu inconsciente, que eu comecei a reproduzir isso mecanicamente. E agora, a partir desse momento, eu vou poder iluminar e trabalhar ela. Eu acho que um ponto muito importante é justamente a gente tentar também discernir a diferença de religiosidade e espiritualidade. Eu falo, por exemplo, do meu processo, que eu tive uma base muito voltada para o cristianismo, uma religiosidade forte, e eu tinha uma certa
tendência ateia de não acreditar, de ter certos bloqueios. E quando eu entendi que espiritualidade era algo bem mais amplo, bem longe daquela construção dogmática, onde você começa a entender a realidade e construir seus próprios valores. Não é algo que já está premeditado, que já está feito para você seguir. Você vai começar a enxergar e construir suas próprias ideias relacionadas à sua vida, à sua realidade, os seus valores, a forma de você se comportar consigo mesmo e com a humanidade. Eu acho assim, sintetizando um pouco o que Stacy e Elimar estão dizendo, sintetizando isso no sentido de que muitas vezes nós, quando nós nascemos, né, nós somos como uma folha em branco. E aí, a nossa família, que é o nosso primeiro ciclo social, ele começa a escrever crenças, começa a instalar crenças na nossa mente, né? Do que é a religião, as suas crenças de Deus, as suas crenças de religiosidade, de espiritualidade, as suas crenças de como a vida funciona, né? Então, os nossos pais fazem o melhor, o máximo que eles podem, para tentar passar uma visão do que é a vida para nós, né? E aí, no segundo momento, quando nós vamos entrando na sociedade mais geral, outros ciclos de amigos, cada nível desse traz um tipo diferente de programação mental, né? E nós, muitas vezes, a partir dessas programações, nós passamos a viver no automático, como Stacy disse, né? Então, o momento de despertar também é um momento de reconhecer os padrões que te fazem bem e os padrões que te são limitantes, né? E esses padrões limitantes, você começar a limpá-los, para que você possa construir novos padrões de acordo com o que você quer vivenciar, né? O hermetismo, ele não deixa mentir quando ele diz que a primeira lei hermética diz que o todo é mental, né? Então, a nossa realidade nada mais é do que o que a nossa mente cria. Então, se nós temos crenças limitantes, a nossa realidade pode ser limitante nesses pontos. Ela vai ser. Então, quando a gente começa a criar crenças mais maleáveis, verdades que não nos limitam mais, mas sim que abarcam uma quantidade maior de coisas, a gente passa a viver em um estado de menos tensidão. Nós ficamos menos tensos com as questões da vida. Nós não criamos tantos atritos, né? Porque uma crença muito rígida, ela uma hora ou outra se quebra. E nessa quebra a gente fica cheio de perguntas. Será que isso é? Será que não é verdade? E pode causar desconfortos mentais, né? A partir do momento que nós temos crenças mais maleáveis, a gente começa a ser mais maleável também com as outras pessoas, com a sociedade, né? Assim por diante. Um exemplo prático assim de religiosidade e espiritualidade é justamente, por exemplo, eu sou de religião X e Edson não é de religião nenhuma, e meu amigo Erimar é de outra religião. Pronto. Aí eu vou julgar eles dois porque não seguem a minha religião, não tento compreendê-los, se eles estão em uma situação de vulnerabilidade, seja social, emocional e etc., eu vou julgar eles da mesma forma e não tento compreender pelo que eles estão passando. E é exatamente isso aí, né? Porque nós acreditamos que a nossa crença é que é a certa e que a de todos os outros estão errados. E aí é o momento que a nossa crença rígida, ela atrapalha essa... Justamente. Aí, pronto. Eu sou religiosa, certo? Mas meu nível de espiritualidade, por eu estar num papel de julgamento, ele já não está tão elevado. Mas aí, Erimar, ele já é de outra religião, entende e tenta compreender o meu ponto de vista, assim como o de Edson também, que não tem religião nenhuma. Então, ele é religioso e tem uma espiritualidade mais aguçada e etc. E já no exemplo de Edson, que ele não tem religião nenhuma, ele pode ter uma espiritualidade elevada, mesmo sem uma religião base para se guiar. Então, ele pode compreender e acreditar em algo maior ou não, e etc. E tentar tirar o bom de cada coisa para acreditar naquilo e se guiar e se basear. Eu acredito que essa religiosidade forte não necessariamente é uma espiritualidade elevada. Existem muitos ateus com espiritualidade elevada e muitos religiosos que têm uma espiritualidade baixa.
Porque eu acredito que a espiritualidade, ela não reflete naquilo que você acredita, mas sim na sua conduta, como você se comporta diante das outras pessoas. Você é uma pessoa afetiva, você é uma pessoa respeitadora, você é uma pessoa humilde, você acredita que sua verdade é a única verdade, você respeita a ideia das outras pessoas também. Você é uma pessoa ética, Exatamente. tudo isso Empática. conta. Empática. Tudo isso são coisas que vão além do paradigma religioso, né? Já é uma questão mais espiritual. E a gente percebe, entrando agora em outro ponto, que à medida que a gente está evoluindo, né? À medida que as coisas estão acontecendo, cada vez mais esse tema está sendo mais debatido entre as pessoas. Você vê uma iminência, você vê uma sede nas pessoas em buscar esse conhecimento. E a gente levanta essa questão que por que está sendo tão abordado isso ultimamente? Sim, eu tenho essa compreensão, né? Eu costumo dizer, eu tenho um lado meio filósofo, então muitas vezes eu costumo dizer que o autoconhecimento ele é também uma espiritualidade, ele é uma espiritualização, pois eu compreendo que eu sou um espírito em evolução e eu estou encarnado aqui na Terra, né? Então eu sou um espírito que está na Terra e não um ser que está e não um um espírito que está encarnado, né? E não Era o corpo físico, né? um corpo físico, exatamente. E a partir desse autoconhecimento que nós vamos trilhando esse caminho do autoconhecimento, vamos passando a nos perceber mais como seres espirituais. Então chega um nível dessa jornada que nós estamos buscando a espiritualidade em si, porque a espiritualidade ela é nós, ela somos nós. Então nós começamos a compreender mais profundamente essa questão dos seres celestiais, né, de como funciona o universo, as galáxias, o sistema solar e todo esse sistema material, esse sistema galáctico, digamos assim, né? E aí, entrando no que a Erimar está trazendo, né, por que esse assunto está sendo tão abordado ultimamente? Bem, dentro dos meus estudos, assim, que são um pouco esotéricos, então eu não tenho como comprovar certas coisas, a não ser por estudos dos próprios egípcios, dos védicos, que são os hindus, né, e os seus livros sagrados, que são assim milenares, né, como a cultura hindu tem mais de 9.000 anos. Então, são escritos assim exatos no que eles querem dizer. É incrível a exatidão desses conhecimentos, apesar de serem antigos, né? Então, esses meus estudos eles apontam de que se nós imaginarmos a galáxia, né? Vocês visualizem agora a imagem de uma galáxia, então é aquele ponto onde tem um ponto central, que é uma grande bola de energia, e dele saem dois braços, como se fossem espirais, né? Aquilo ali é uma galáxia. E o nosso sistema solar, ele vai estar no final de um desses braços, no final de um desses giros, né? Então lá está o nosso sistema solar, e todas as estrelas que nós conhecemos, que o nosso céu consegue enxergar, que nós enxergamos no nosso céu, e as estrelas conhecidas estão nesse pequeno bairro dessa vastíssima galáxia, né? Então, o que acontece? O nosso Sol, do nosso sistema solar, chamado de Hélios, ele é apenas um pequeno Sol, comparado com Antares, comparado com Sírius, né? Esses outros sóis maiores que estão próximos a nós, nesse mesmo bairro. No entanto, do centro da galáxia existe um grande Sol, uma grande fonte, que alimenta todos os outros sistemas solares, todos os outros sóis, né? Então, o que acontece? Os egípcios dizem que a cada 25.600 anos existe um pulsar, um grande pulso, que sai do Sol, do Sol central e se espalha por toda a galáxia, né? Como uma respiração. Então, a cada 26 mil anos, aproximadamente, que é um ciclo que a Terra, o sistema solar, na verdade, dá em volta do Sol central, existe esse pulsar, né? Essa respiração do grande Sol. Então, essa respiração que aconteceu em 2012, né? Que foi o final da Era de Peixes e começo da Era de Aquário, que quem estuda um pouquinho a astrologia vai entender que Peixes é o último signo do zodíaco e Aquário é o primeiro. Então, é exatamente por esse motivo, exatamente pelo motivo qual nós estamos passando por uma nova era, é exatamente por esse motivo que o pulsar do Sol central acontece nesse novo ciclo, né?
que essas mudanças estão acontecendo. Então, essa energia, vai dizer o Carlos Torres, estudioso aí dos egípcios, que essa energia do grande sol central ela demora 60 anos para chegar aonde nós estamos, aqui no finalzinho, no bairro periférico da galáxia. Então, no entanto, essa energia ela também é multidimensional. Então, a partir do momento que o grande sol, ele respira, essa energia ela já está automaticamente lá e aqui. Né? É um pouco paradoxal pensar dessa forma, um pouco esotérico. Mas vamos tentar colocar dessa forma. Então, essa energia ela já está chegando. Apesar de que, daqui a 2012, daqui a mais ou menos uns 50, 48 anos, né, essa energia ela vai estar mais forte, porque, de fato, diante da matéria, ela vai sair do centro e vai chegar à periferia, né? Vai se locomover. Mas, assim, esotericamente, esse grande pulsar ele já está aqui. E é exatamente ele que está empurrando a Terra, o sistema solar no geral, para um novo momento, uma nova era. Né? Esse movimento da nova era que é tão conhecido é exatamente impulsionado por esse pulso. A gente trazendo assim para o lado histórico, a gente pode observar que isso também faz parte de uma grande evolução, né? Se a gente for observar, são diversos avatares que passaram pela Terra tentando trazer a verdade. A gente pode observar diversas religiões, mas eu vou trazer algumas mais simples. Buda, Jesus, se você for trazer algo mais recente, né? A gente pode ver pessoas como, por exemplo, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, diversas pessoas que passaram pela Terra e consequência daquilo que eles trabalharam, das informações e do amor que eles propagaram aqui na Terra, o inconsciente coletivo da gente evoluiu também. Chico Xavier aqui exatamente, no Brasil. São diversos exemplos, se você parar para analisar, são muitos e muitos. Então isso é uma consequência de uma evolução de um plano divino. Então o que a gente está vivenciando agora, está começando esse processo, nada mais é do que produto de uma construção muito grande que já vem de grandes civilizações antigas e que vem percorrendo pela nossa história até chegar nesse presente momento. Então, para os espiritualistas, não há nada de anormal do que a gente está passando. Isso é produto natural da evolução planetária. É uma transição planetária que está acontecendo agora, né? Os livros de história que nós temos não contam, né? Porque essa história ela está ocultada. Mas nós já demos alguns círculos em volta desse grande sol central, né? E aí tem uma frasinha que eu gosto muito, que é assim, mitos se tornaram lendas, e as lendas se tornaram mentiras, e você não consegue enxergar a verdade, porque as verdades se tornaram mitos e os mitos se tornaram lendas, e as lendas são lendas, né? Mas, no entanto, se você pesquisar um pouco sobre a história de Atlântida, né, a cidade perdida que foi afundada, sobre os lemurianos, mas mais especificamente sobre a Atlântida, né? Quem foi a Atlântida? A Atlântida foi uma sociedade humana, ou seja, raça humana, nós, né, nós mesmos, vivenciando uma era de ouro. Então, nós estávamos na era de Aquário, ou seja, há 26 mil anos aproximadamente, 26 mil anos atrás, nós estávamos numa era de ouro, e era exatamente a era de Atlântida, né, onde ocorreu um cataclisma, e aí voltamos gradativamente, né, como diziam já os védicos, nesse momento, gradativamente fomos adensando na matéria, saímos de um plano de muita luz, de fraternidade, para um plano mais denso, onde as verdades são mais difíceis, né? E aí dentro dessa simbologia da Era de Ouro, por que Era de Ouro? Porque o ouro é resplandecente, emite a luz do Sol, né? E nós estamos, e tem também a Era de Bronze, a Era de Ferro, a Era de Prata, cada elemento desse vai trazer uma energia específica. Bom, agora vamos adentrar mais no processo individual, né, do indivíduo. A gente abordou agora um pouco a perspectiva planetária, né? Agora vamos entrar nas características do despertar individualmente. Por exemplo, vou dar o exemplo da minha experiência. O momento que eu comecei a perceber que existia algo maior e que eu estava começando a despertar para um novo tipo de conhecimento, foi um momento de muita inquietação.
momento onde eu passei conturbações amorosas muito grandes, onde eu estava passando por problemas depressivos, de ansiedade, e eu sentia uma certa sede de buscar algo maior, algo que me explicasse, algo que me desse sentido à minha vida, que me fizesse olhar para a vida com olhares de amor e não com olhares de tristeza, de desprezo. Então, uma característica muito importante que eu percebo no despertar é que ela normalmente ela vem num momento de inquietação, né? Um momento onde o espírito está precisando se alimentar, precisando crescer, evoluir, se iluminar, né? Justamente isso, essa inquietação, a gente nunca muda de canto ou nunca faz algo novo quando a gente não se sente incomodado com algo, né? Em algum canto, com determinada situação e etc. Então, é justamente essa necessidade de amadurecimento, expansão e evolução da alma, certo? E essa inquietação nos deixa, como o Erimar falou, um tanto depressivo, ansioso. Por quê? Porque a gente começa a enxergar nas outras coisas, nas pessoas, animais, plantas, na terra em si. Começamos a ter uma compaixão mais aflorada. Então a gente aquela energia se torna mais sutil, mais palpável, mais sensível a nós, e a gente se compadece muito de momentos, experiências de outras pessoas, e porque é tudo uma conexão, vai gerar essa conexão com o todo. Essa paixão e inquietação, ela acontece por causa dessa conexão com o todo. E uma coisa que é muito importante a gente perceber também nesse lado da compaixão é que a nossa perspectiva com o olhar humanitário se transforma, se torna diferente. A gente não quer mais fazer o bem porque nós somos benevolentes, porque nós queremos ajudar quem necessita. Não é porque eles são nossos irmãos e eles precisam evoluir assim como nós. Então a gente começa a se enxergar no lado do outro e diminuir mais o nosso ego, né? Porque a gente percebe que esse olhar de amor pelo próximo floresce. Você quer ajudar o outro porque você sente a necessidade interior, porque você percebe que é vantagem para todo mundo. Ter uma sociedade que tenha bastante compaixão, que é vantagem para todo mundo que a fome seja erradicada, que as pessoas recebam atenção, amor, carinho. Então essas questões são coisas que começam a florescer e são necessidades da nossa alma em se conectar com a alma dos outros e fazer com que os outros também possam evoluir. Assim como nós queremos crescer, expandir e seguir adiante na nossa caminhada, a gente também sente a necessidade de fazer isso com o outro, porque a gente entende que há uma unidade, há uma conexão entre todos os seres e que é vantagem para todos, que todos evoluam, se expandam. Então começa a ter um olhar mais humanitário, um olhar mais afetuoso com o próximo, mais empático, né? E outra coisa também, por mais que a gente evolua em processo individual, porque ninguém faz o outro mudar, ninguém faz o outro evoluir, mas como o Edson falou, essa era que a gente está passando é um pulsar universal tão forte que cada um vai sentir a sua maneira em determinado momento, a partir de determinada inquietação, mas que uma hora ou outra vai chegar para todo mundo. Exatamente. Eu percebo da seguinte forma, né? Assim, a nossa alma, ela tem essa necessidade de expandir. É para isso que ela está aqui, para expandir, para se melhorar, para evoluir, né? Então, momentos específicos da nossa vida, o nosso eu superior, que é Deus dentro de nós, ele nos coloca dentro de situações para que nós, né, situações inquietantes, para que nós, dentro dessa inquietação, dentro dessa situação, possa perceber que existe muito mais. Então, esse processo de despertar, ele é muito subjetivo, ele é muito único para cada pessoa, né? Não existe uma receita de bolo, porque cada pessoa tem uma história de vida específica, particular, né? E é dentro dessas particularidades que o nosso eu superior vai usar esses momentos particulares, essa história de vida particular. É dentro disso que ele vai criar situações. Porque exatamente, por mais que nós não estejamos conscientes, né, como ele falou, por mais que nós não estejamos conscientes de que estamos evoluindo, mas nós estamos evoluindo inconscientemente.
E é a partir dessa história de vida que estamos construindo inconscientemente que o nosso eu superior vai lá e toca nos pontos específicos que ele, que somos nós, precisa para melhorar, precisa para evoluir. E depois desse momento, assim, como eu posso explicar? A gente passa, na verdade, depois de um momento assim de iluminação, de que existe algo maior, a gente começa a reconhecer a necessidade da mudança. Porque você precisa mudar. À medida que eu quero evoluir, eu preciso me movimentar. E à medida que eu vou me movimentando, eu preciso mudar certas coisas na minha vida. Nesse processo de desprogramação mental, onde eu começo a reconhecer novos valores, onde eu começo a querer gastar minha energia com coisas que me tragam benefício, eu começo a modificar muitas coisas na minha vida. Por exemplo, os ciclos de amizade, né? Não porque você é superior a outra pessoa, mas porque existem certos ciclos de amizade que você vai começar a reconhecer que não há mais sintonia, não há mais conexão, que faz com que aquilo prevaleça, com que aquilo exista. Então a mudança muitas vezes ela acarreta essa questão da inquietação, do medo, às vezes do novo, de ter que você vivenciar coisas diferentes, de buscar se movimentar e você não ter a coragem de fazer aquilo. E a espiritualidade, ela não faz com que a gente se sinta dessa forma, não é para que a gente se sinta mal e a gente fica triste, é para que a gente possa despertar e volte a se conectar com a nossa essência e continue a evoluir. Exatamente, né? E puxando aquele paradigma, aquela ideia que é tão cara para nós, que é a questão da energia, né? Então, se nós somos seres energéticos, nós temos um gradiente, ou seja, vibramos numa frequência específica. E essas inquietações, esses momentos chaves na nossa vida, que nos fazem questionar, enxergar a vida de uma nova forma, né? Essas inquietações, então, fazem com que a gente aumente o nosso gradiente energético, que a gente passe a vibrar em frequências mais altas. E é exatamente vibrando nessa frequência mais alta em que nosso velho eu, a nossa velha frequência, ela para de fazer sentido na nossa realidade. As coisas antigas que nós gostávamos de fazer já não tem mais graça, né? Aquelas amizades mais superficiais param de fazer tanto sentido também. E isso nada mais é do que afinidade energética. Né? É a questão da lei da atração do magnetismo. Então você atrai aquilo que você vibra. Quando você passa um gradiente mais alto, você para de vibrar com certas coisas e se sintoniza com novas questões. É exatamente nessa sintonia com novas questões que nós começamos a compreender e a trabalhar novas coisas na nossa vida. Né? É exatamente nessa compreensão e tentativa de conhecer novas coisas, conhecer mais sobre a espiritualidade, conhecer mais sobre nós mesmos, é nesse impulso que nós começamos a ter diferentes questionamentos, novas ideias, e isso impulsiona o nosso gradiente energético cada vez mais lá para cima. Né? E essa é uma característica da nova era que está chegando, que a energia que está chegando é de altíssima vibração, então nos impulsiona e nos leva cada vez a buscar mais. Né? Então, é claro, esse despertar planetário, né? Como o Stacy falou, cada pessoa ela tem sua ascensão pessoal, mas essa ascensão planetária ela está chegando, pois por mais que eu vibre numa frequência alta, quando eu passo na rua ou quando eu vou para algum lugar, a minha frequência tende a baixar, porque os meus irmãos estão na frequência mais baixa. Então, só há liberdade quando todos estão libertos. Né? Então, é por isso que os grandes mestres, eles, de tempos em tempos, eles voltam para que os seus irmãos mais novos possam graduar assim como eles graduaram, para que nós possamos, como um todo, viver em plenitude. E essa questão da amizade, né? Quando a gente está trabalhando essa parte do nosso autoconhecimento, não é porque a gente não goste mais de um, goste menos de outro. A gente percebe que as nossas amizades começam a se formar não por escolhas, mas como você falou da questão da afinidade. Você começa a ter mais certa afinidade, por quê? Porque aquela pessoa procura as mesmas coisas que você procura. Há uma certa afinidade do próprio sentido da vida, né? O que aquela pessoa desenvolve na vida dela, quais são os valores dela, o que ela projeta para a vida dela. Então você começa a formar suas amizades, né? Não é por questão de gostar de um ou de outro, você começa a criar uma empatia com a humanidade toda. Mas a sua frequência vai começar a dialogar com certas pessoas, vai haver sintonia com algumas pessoas. Não só amizades em si, mas
relacionamentos como um todo. A gente tende a acordar basicamente do dia para a noite e dizer, não estou mais afim de escutar determinado tipo de música que eu escutava, não estou mais afim de usar determinado tipo de roupa que eu usava. E você vai mudando assim de uma forma que fica, meu Deus, quem eu sou, eu tô me reconhecendo agora. Assistir novos programas, Sim. né? Então a gente começa ler novas coisas, escutar podcast diferente, né? Então é simplesmente nesse... Ai, meu Deus. Passou pela cabeça agora. Eu percebo que esse processo, você começa a reconhecer. A gente falou mais cedo da questão de tudo ser energia. Então você começa a direcionar a sua energia para coisas que sejam afins para aquilo que você queira fazer na sua vida. E não existe aquela questão, né? Quando você não encontra ainda o sentido das coisas, e você está naquele conflito interno, aquele conflito da sua alma, você acaba muitas vezes perdendo tempo com besteira, assistindo coisas fúteis, coisas que não vão te acrescentar em nada, coisas que só estão passando o tempo. Então você começa a reconhecer que o seu tempo é ouro. Porque eu vou querer passar meu tempo, eu quero aproveitar o meu tempo. É a partir dele que eu vou conseguir desenrolar as coisas que eu quero projetar na minha vida. Em suma, né? Assim, a gente começa a ter desejos mais elevados. Deseja relações mais elevadas, deseja atitudes mais elevadas, deseja se alimentar de conteúdo mais elevado, né? Então, realmente é um aumento dessa frequência vibratória. Justamente. E um exemplo claro disso é que, às vezes, a gente está em determinado lugar, a gente está sentindo esse chamado, essas intuições, esses insights para o despertar, mas, às vezes, aquele ambiente, ele está vibrando num nível mais baixo do que você começou a vibrar. Então, se você não começar a tentar sair dele, tentar se elevar... Você começa a sentir um desconforto. Você não está ali. Esse não se identifica. O desconforto é o primeiro sinal de que aquilo ali já não te pertence mais. De novo eu. E não precisa se diminuir para tentar caber naquele lugar que não lhe cabe mais. Então, vá em busca do novo, pessoas vão surgir, novas coisas vão surgir, novas leituras, tudo, e vai ser bem mais maravilhoso do que você acha que está vivendo e etc. E pegando já o gancho, justamente de compreender esses significados de novas leituras, novos programas. Porque eu estou pensando em determinado desenho aqui na minha cabeça, de uma flor, de não sei o quê, de um animal. Então, porque eu sonhei com isso? Então, vá em busca de compreender, de pesquisar. Tudo se torna material para você expandir sua consciência, né? Até os sonhos que muitas vezes podiam passar pela sua consciência. Sei porque eu sonhei isso. Então você começa a querer entender os sonhos. Você começa a querer entender porque você pensou sobre aquilo. Então você começa a tentar aguçar mais sua intuição. Exatamente. Que é a forma de comunicação do nosso eu superior e nosso eu inferior. Não gosto nem tanto dessa linguagem, mas o nosso eu interior, né, que é Deus dentro de nós, e o nosso eu exterior, que é a personalidade que a gente usa. Então, a partir dessa conexão, primeiro é feito, depois do despertar, você começa a se reconectar com o seu eu interior. Né? E a partir dessa conexão, essa intuição começa a aflorar, você começa a sintonizar melhor com essas intuições, né? E isso vem exatamente da sua vontade de começar a compreender os significados da sua vida. Né? Mas espera aí. Será que aquela situação que dói tanto na minha vida, será que ela não está querendo me trazer algum ensinamento? Né? Por que é tão difícil a minha relação com meu pai, com a minha mãe? O que isso está querendo me mostrar? O que está oculto aí que quer trazer um ensinamento para mim? Né? Então é nessa busca de significado, nessa busca de autoconhecimento, de refazer, de refazer quem você era. E eu acredito que isso seja um trabalho que a gente vai reconhecendo no autoconhecimento.
Por exemplo, eu passei por uma situação como eu comentei, de um problema muito grande amoroso. Então eu comecei a me questionar, mas por que eu gostava tanto de uma pessoa que não gostava tanto assim de mim? Então é nesse trabalho, nesse questionamento, nesse nível de filosofia, que você começa a tentar enxergar o que é que aquela situação fala sobre você, né? O que aquilo diz sobre você que você possa mudar, né? Se eu passei por uma situação que não me agrada, lá na frente eu não quero passar por uma situação como essa. Então eu começo a querer trabalhar internamente, eu começo a querer me conhecer para fazer com que minha vida se torne algo melhor, né? E justamente no autoconhecimento, a palavra já é muito autoexplicativa, né? Então, a gente vai em busca das respostas dentro de nós mesmos, porque é ali que a nossa verdade está. Eu não tenho que tentar conseguir realmente buscar uma resposta que eu estou procurando fora em outra pessoa, porque a resposta é você, certo? Exatamente. Então, é exatamente na nossa vivência, na nossa realidade, no nosso dia a dia, né, que nós encaramos com coisas boas e coisas ruins, vamos dizer assim, chulamente, né? Mas questões difíceis e questões prazerosas. Então, para nós vivermos uma vida mais prazerosa e menos problemática, a gente precisa entender os causadores desses problemas. Quais são os meus bloqueios, quais são os meus entraves, né? Quais são os problemas que eu encontro nas minhas relações, para poder resolver essas questões. E aí sim, viver cada vez mais em um estado de felicidade, cada vez mais em um estado de plenitude, né? Mas isso não quer dizer que todos os problemas vão cessar, todas as questões da vida vão parar. Não, a vida continua, a vida é dinâmica. Nós continuamos aprendendo. A questão é que, quando nós já entramos num certo grau de autoconhecimento, essas situações elas não são mais dolorosas. Elas não há tanto sofrimento, porque você compreende que por trás daquilo há um ensinamento, né? Então você começa a querer compreender o que aquela dor quer mostrar. E assim, esse sofrimento passa a ser menor. É como o ditado budista diz, a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então a dor da vida ela vem, mas ficar sofrendo, remoendo por aquilo, é opcional, né? Cabe a você girar a chave e compreender o que aquela dor está querendo te mostrar. E a gente começa, através desse processo, que a gente começa a se aperfeiçoar e consegue entrar num estado maior de harmonia com a vida, né? As coisas começam a se tornar mais fluidas, coisas que antes atrapalhavam mais a sua vida, que podiam te tirar noites de sono, te atrapalhar, você começa a tentar enxergar a solução daquilo e conseguir aprender com aquela situação. Então você começa a desenvolver uma certa maturidade espiritual, né? Você começa a encarar a vida não mais como uma criança, mas como uma pessoa realmente que tenha maturidade e força para lidar com ela, né? Então, através desse trabalho do autoconhecimento que a gente consegue modificar isso, aprimorar, expandir essas questões. Exatamente, porque é por meio do autoconhecimento que nós começamos a compreender quais são os meus defeitos, né? Quais são as minhas habilidades, quais são de fato, como é que eu posso melhorar esses defeitos, como é que eu posso amplificar essas habilidades. Então, é a partir de conhecer quais são as nossas ferramentas que a gente passa a viver melhor, a expressar melhor o nosso verdadeiro ser. E às vezes eu percebo que quando a gente não tem esse trabalho de autoconhecimento, a gente às vezes gosta de certas questões da vida, certos temas, gosta de estudar isso, gosta de desenvolver isso, mas a gente às vezes não acredita em nós. E quando a gente começa a trabalhar nosso autoconhecimento, a gente percebe que nós temos toda a força para conquistar aquilo que a gente quer. Então você consegue desenvolver certas questões. Vou dar um exemplo pessoal. Questão que eu desenvolvi a poesia, a escrita, de publicar meus textos. Eram coisas que antes me reprimiam. Às vezes eu olhava assim, meu Deus do céu, o que é que as pessoas vão pensar? Será que eu vou ser bem recebido? E eu comecei a pensar, ressignificar, olhar para isso de outra forma. Não, eu estou me expressando, eu estou expondo aquilo que move minha alma. Que eu acredito que seja o que todos nós estejamos buscando, né? Cada um tem a sua missão de alma. Cada um tem um papel a cumprir na Terra. Um no lado da filosofia, outro no lado da espiritualidade, outro no lado da medicina. Então, o universo ele é infinitamente criativo para transformar a gente em manifestar coisas diferentes, né? O amor ele se manifesta de infinitas formas diferentes. Então a gente começa a enxergar no nosso trabalho, naquilo que a gente quer desenvolver para a nossa vida, a felicidade. Então a gente não trabalha mais, a gente é feliz com aquilo que a gente faz, né?
Exatamente, olhando aqui o ditado, né? A gente estava lendo um pouco sobre os florais de Saint-Germain, e aí tem assim, desperte a sua essência. Então, esse autoconhecimento, ele faz com que você entenda, compreenda a sua essência. Qual é a minha essência? Qual é a minha vibração? Né? E a partir de despertá-la, de conhecê-la, é que nós podemos manifestar. Já é outro grau de manifestar. Então, essa manifestação da sua essência é exatamente o que os yogis chamam de autorrealização, que é o estado da plenitude na vida material, enquanto encarnados. Né? Quando nós conhecemos quem somos, sabemos a nossa essência e começamos a manifestar essa essência e nos tornamos autorrealizados. E quando a gente começa a manifestar essa plenitude, então a gente começa a vibrar em alegria, em felicidade, e a felicidade ela está ligada totalmente ao quão no aqui e agora a gente vive. Então, se eu estiver vivendo muito no futuro, eu me torno uma pessoa muito ansiosa. Se eu estou remoendo muita coisa do passado, eu me torno uma pessoa mais depressiva. Então, a felicidade, ela vai da gente se perceber em momentos e viver cada coisa de uma vez e dar valor àquelas pequenas coisas da vida. Se eu estou caminhando numa rua, eu olho para uma florzinha que está nascendo ali no meio do asfalto e eu dou gratidão, Senhor, por essa vida aqui que está nascendo em meio onde não tinha nada, basicamente. Um estado de contemplação, né? Justamente. Então, a felicidade, muitos filósofos tentaram explicar o que é, mas a felicidade, ela é apenas o estado de ser feliz. A gente busca esse estado, seja com quais prazeres forem, mas é basicamente só viver o aqui e agora, uma coisinha de cada vez. E eu percebo que esse estado de ser, ele liberta você de certas superficialidades. Porque até você atingir a verdadeira felicidade, você às vezes quer encontrar a sua felicidade em coisas banais, em coisas fúteis, em coisas que não dizem respeito a quem você é verdadeiramente. Preencher essa lacuna, como eu estava dizendo, com coisas materiais. No início. Exatamente. E quando você começa a enxergar dentro de você, você começa a enxergar mais poesia na vida. Você começa a contemplar mais a simplicidade. Você começa a reconhecer a felicidade num bom dia da sua mãe, ou andando na rua, olhando para o céu. Você começa a enxergar coisas que sempre estiveram para você enxergar, mas que a sua percepção limitava a sua forma de olhar aquilo. Então você começa a dar um significado maior para a sua existência. Você começa a estar nisso que Edson falou, no estado de contemplação. Você começa a contemplar porque você está vivo, né? Você é grato porque você por tudo aquilo que você tem naturalmente. Você não precisa de algo especial para que vai te transformar em uma pessoa feliz. Não. Sua felicidade está na simplicidade. Você não tem mais aquele estado de falta. Está faltando alguma coisa em mim. Eu vou lá e compro um carro novo. 3, 4 meses aquele carro novo perdeu a graça. Compro um celular novo. Eita, maravilha. Feliz, feliz, feliz. Passou a matéria. Se torna banal, se torna corriqueiro. Né? Então você está tentando preencher com algo material que não se preenche. Quando você busca o autoconhecimento, quando você se preenche de si mesmo, quando você se preenche de Deus, que é você dentro de si, então essa lacuna ela se torna preenchida, né? E aí você passa a contemplar o todo. E aí entra nesse estado de realização. E é algo assim tão lindo, tão maravilhoso. Você começa a viver agradecendo tão mais e mais e mais pelas coisas que você consegue perceber ali, que seu estado de contemplação é uma coisa assim adorável, e você tenta passar aquilo para as outras pessoas, delas tentarem ver o mundo da forma que você está vendo também, e é sensacional. E tudo isso que nós estamos falando, né, é uma nova forma de encarar a vida, ou seja, é uma nova forma de programar a nossa mente. Enquanto nós lá no início estávamos programados com crenças, com ideias, com verdades vindas de outras pessoas, e nós estávamos no automático, quando nós despertamos e começamos a conhecer a nossa essência, nós percebemos que essas velhas crenças, essas velhas verdades
não ressoam mais com a gente precisa mudar. E é nessa busca por procurar novas validações, por procurar novas verdades que condizem com o nosso coração, é nessa busca que nós começamos a criar novas crenças, criar novas formas de encarar o mundo, né? Então, essa questão que nós estamos trazendo aqui de contemplar, de viver essa autorrealização, né? É sempre uma busca, né? Não sou autorrealizado ainda, né? É um caminho a se trilhar. De vez em quando a gente cai um pouquinho, se levanta novamente, né? A vida ela continua vindo com suas questões. Mas é exatamente a forma de encarar a vida, a forma de encarar esses problemas, né, que mudam a nossa visão de vida, mudam o nosso ângulo que a gente enxerga a vida, né? E aí tem uma palavrinha que hoje os coaches gostam muito de usar, que é mindset. Mindset nada mais quer dizer do que configuração mental. Então nós passamos a configurar a nossa mente de outra forma, ou seja, a nossa mente é um computador. Então nesse computador vão ter programas, né, vários programas, muitos deles já vêm instalados junto com o Windows, digamos assim, junto com o computador. Já estão lá instalados, né? Só que à medida que a gente vai começando a usar, a gente vê que aquela Internet Explorer não é tão bom, é melhor usar um outro navegador, e a gente começa a baixar novos programas que são melhores para a nossa vida diária, né? São melhores para a nossa vivência. Então a gente começa a achar programas legais, programas mais interessantes, começa a instalar e brincar com esses programas, né? E aí, dentro dessa alegoria, nós podemos enxergar a internet como uma intuição. Então, a internet vem assim e faz: olha aqui, meu filho, olha aqui esse programa como é bom. E aí você vai lá: olha, esse aqui está ultrapassado, vamos ver de uma nova forma. Aí você não dá nada por aquilo, quando você começa a ler, faz: caraca, como isso faz sentido, eu preciso implementar isso na minha vida. E aí você baixa, ou seja, você começa a estudar, começa a compreender, e aí depois você instala. Ou seja, você começa a viver a partir daquele programa. O programa passa a rodar no seu computador, né? E voltando assim, o que você falou da primeira lei hermética, que o todo é mental. Se o todo é mental, então tudo diz respeito à nossa configuração mental, né? Então a forma que a gente encara a vida depende totalmente de como se manifesta essa programação mental dentro de nós. O que é que está instalado dentro de mim que precisa ser tirado, o que é que precisa evoluir, o que é que precisa ser melhorado. E é através da vivência, das experiências que você vai começar a enxergar isso, né? É por isso que a iluminação ela não é simplesmente comecei a despertar espiritualmente e já estou iluminado. É esse processo de você enxergar: olha, isso daqui não é tão bom. Você passa por uma situação, por outra, insiste, mas sempre vai dar aquele ensinamento que você vai reconhecer que aquilo está querendo te dizer aquilo. Então você passa por aquilo e vem a outra etapa, vem uma nova fase, e à medida que você vai caminhando, você vai desprogramando a sua mente e programando o que é verdadeiramente feliz para você, algo que realmente te impulsiona a viver em seu estado de plenitude. Justamente, se o todo é mental e eu vivo aquilo que eu estou pensando, que eu estou consumindo, eu tenho que reproduzir, persistir nessa reprodução de padrões positivos. Então, se eu estava consumindo algo que me deixava triste antes, eu tenho que começar a transmutar esse pensamento em algo melhor, em pegar lá o programa novo que a internet me mostrou e começar a instalar e começar a usar ele diariamente e testar essa nova crença, para ver se ela condiz, se esse programa realmente é bom, se ele tem bug, se ele roda direitinho, se ele não funciona, né? Então a gente precisa experienciar, né? Porque às vezes um programa que prestou para você não prestou para mim. Exatamente, né? Somos computadores únicos, somos seres individuais. Então, assim, isso é muito claro no momento em que muitas religiões elas colocam uma crença, né? E aí todo mundo vive a partir daquela crença. E aí o que acontece? A vida daquela pessoa vai ser baseada naquela crença, naquela verdade. Então ela vai dizer: não, isso aí que você está dizendo não existe, porque eu creio que não é dessa forma, eu creio que é de tal e tal forma. Então a realidade dela vai ser assim e não há como mudar. Não é algo fundamentalista, né? Imposto, você tem que seguir porque já é isso. E não você reconhece, né, a partir das suas experiências, da sua vivência, que aquilo é ou não é. Eu acho que se nós temos uma razão, é justamente para questionar. Então a razão é para justamente para a gente começar a questionar e reconhecer se realmente isso faz sentido ou não, né? É através desse questionamento, das experiências, que a gente vai começar a reconhecer e discernir o que é benéfico para a gente, o que é maléfico, o que serve, o que não serve, o que é verdadeiro e o que é ilusão. Os
se perguntar os porquês da vida, né? Por que eu tô pensando isso? Por que eu tô sentindo aquilo? Então, às vezes eu me pego pensando, por exemplo, relacionamento amoroso. Eu tô sentindo ciúmes dessa pessoa, mas por que eu tô sentindo ciúmes? Ciúmes é algo imposto da minha cultura, que é empregado, que eu preciso pertencer ou ser dona daquela, ter uma posse sobre aquela pessoa e ela tem que ficar só comigo e amar a mim e somente a mim. Então é algo que a gente tem que... Me ajudem. Eu percebo que o ciúme ele se fundamenta muito na ausência de amor próprio. Sim. Você quer encontrar no outro aquilo que você deve encontrar em você. A falta. A falta, você quer enxergar no outro, é ele que vai me fazer feliz. Não ou vai. no outro nas coisas. Não vai. Sua felicidade tem que depender de você. E eu percebo que uma coisa que é muito importante, né? Então, como é que a gente... Tem alguma coisa que possa facilitar o processo? Tem meios para facilitar? E eu acho que uma coisa que é muito importante a gente falar aqui é sobre a meditação, né? A meditação, ela permite você esvaziar o seu estado mental, a você ter um estado de percepção maior dos seus pensamentos, dos seus padrões de pensamentos, para que você consiga reconhecer os seus pensamentos e o que é que eles dizem sobre você. Qual é a programação interna que ele te revela. Perfeito, né? Assim, então não existe receita de bolo, mas existem ferramentas que podem te ajudar a fazer a sua receita, né? A receita de si mesmo. Então a meditação é assim, chave, é uma das ferramentas mais maravilhosas que nós podemos ter, né? Os orientais assim usam e abusam dessa ferramenta. Todas as religiões orientais, que são milenares, muito mais antigas que a nossa, né? Elas dão valor a essa chave e essa meditação ela está dentro de todos os sistemas religiosos, né? Isso é muito interessante porque é a partir dessa meditação que nós podemos comprovar o que nós estamos vivendo, né? Então, eu costumo dizer da seguinte forma: nós no dia a dia nós vivemos, nós costumamos ter as nossas experiências no dia a dia, então se sente bem, se sente mal, se sente feliz, se sente alegre, se sente baixo astral, né? E a gente tem essas vivências. E aí, no momento de meditação, a gente começa a observar aqueles momentos, a internalizar. Poxa, aquele momento foi bom, mas por que foi bom? Esse outro momento aqui foi difícil. Por que foi difícil? É nessa autoanálise, né, que a gente começa a se entender. É exatamente através dessa observação que nós começamos a desapegar, né? Isso os hindus falam assim claramente, né? Os orientais, de uma forma geral, falam claramente, os próprios egípcios também, né? Que nós somos o quê? Nós não somos esse ser muito material. Nós estamos identificados demais com essa matéria, estamos identificados demais com essa personalidade ao ponto de nós acharmos que somos isso, quando na verdade nós somos o espírito, nós somos o observador por trás de tudo isso. E a meditação ela te ensina a sair desse estado de identificação que você se identifica e você acha que é você se apega e esse apego ele cria o sofrimento, né, a partir da resistência em soltar. Então, quando você se coloca em um local de observação, você passa a sofrer menos, porque você não se identifica. Você vive aquela situação e fala, poxa, que situação, né, especial, que situação diferente. Ela pode me trazer alguma coisa. Eu vou analisar o que ela vai me trazer. Em vez da gente... Isso é o ideal, né? Quando muitas vezes nós visualizamos uma questão, nós nos identificamos com ela e nós achamos que nós somos aquilo. E a gente se identifica ao ponto de achar que é aquilo, que nós somos aquilo. E depois, para soltar, aí é onde vem a dor, né? E a gente pode observar que esse estado de identificação às vezes atrapalha muito a você reconhecer a sua falha. Porque é muito mais fácil, por exemplo, Edson me contou uma coisa e eu dizer a ele, Edson, tal coisa. Porque eu estou passando por essa situação como uma terceira pessoa. E quando eu estou passando como uma primeira pessoa é mais difícil. É mais difícil. Porque você olha para as dificuldades e você se identifica com elas. Então a meditação ela ajuda você a descongestionar esses pensamentos. Muitas vezes a gente está atribulado numa rotina, passando por uma coisa, outra coisa, e acaba só entrando, se conecta com aquela energia, às vezes com ilusão, com certa
certo pensamento e vai alimentando aquilo. Quando você para meditar, você enxerga lá no princípio aonde você alimentou aquilo. Qual é a sua parcela de culpa em todo esse processo, né? Aonde você poderia ter mudado, aonde agora você pode mudar para você ter uma nova postura relacionada àquilo. E, assim, pegando o gancho dos meninos, a meditação, que ela é usada como essa palavra em religiões orientais, aqui no Ocidente, nas religiões mais cristãs e etc., a gente vê como a oração e a reza. Então, é basicamente o mesmo princípio, seja de estar ali no estado contemplativo, seja de estar no estado de repetição de uma reza e etc., como os mantras também, que é repetição, repetição, e aquilo nos leva a uma consciência daquele momento, a um estado de esvaziação da mente, que mais? É que nós estamos tão apegados à nossa mente racional que a gente fica no tic-tac, né? Tic-tac fica falando direto. A gente está o tempo todo pensando, o tempo todo pensando. E a gente, por se identificar com essa realidade demais, a gente acha que essa voz na nossa cabeça somos nós, somos a nossa... Não é. A gente se identifica ao ponto de essa voz sou eu, e isso, tudo que eu estou pensando sou eu, e essas besteiras que eu estou pensando sou eu, então eu só penso besteira, sou uma pessoa besta, né? E por aí vai. Uma puxando a outra, né? Você percebe que a nossa mente ela é muito criativa. A nossa Nós não somos nossa mente, exatamente. A gente tem que domar ela. E a nossa imaginação ela é muito forte, tanto para construir pensamentos positivos e ideias realmente boas, como para construir coisas ruins. Então, se você não está cuidando da sua energia, se você está tendo um certo problema em manusear isso, você vai começar a criar uma certa linha de raciocínio, uma construção de sentido, muitas vezes em coisas que só estão dentro da sua mente. E a gente tem que partir do princípio que tudo passa. Se a gente está naquela situação difícil, etc., aquilo vai passar, porque nós somos finitos, nós somos efêmeros, então a gente tem que aproveitar ao máximo, tentando melhorar aquilo que está difícil, e não tentando dificultar ainda, impondo mais padrões limitantes e crenças e etc., que nos deixam vibrando naquela energia negativa, vamos dizer assim. E o evoluir, ele dói, vamos falar dessa maneira, justamente por causa desse apego ao material ou ao que eu acreditava e que me veio o insight e eu me perguntei o porquê e passei a enxergar de outra maneira diferente. Então aquilo dói só por causa do apego. Evoluir é muito bom, mas ele dói por causa do apego aos pensamentos passados e a cura, etc. E a cura, ela é extremamente facilitada através da meditação, né? Porque outra coisa, se falou sobre certos apegos que a gente tem, e eu acredito que isso tem um apego exclusivo, que é muito forte nessa região que a gente mora, a região ocidental, que é o apego à racionalidade. A gente tem um apego muito forte à razão, e a gente esquece um pouco o nosso lado intuitivo. E às vezes quando a gente para deixar aqueles pensamentos fluírem, a gente começa a enxergar um pouco da nossa intuição, começa a enxergar a iluminação, coisas que às vezes a gente não estava enxergando, a nossa intuição vai lá e pum, olha isso daqui, liga esse outro ponto e começa a se iluminar as questões. Então quando a gente está muito preso à nossa razão, muitas vezes a gente acaba travando aquela conexão espiritual que vai nos canalizar a resposta, aquilo que a gente tanto precisa. Então é um certo apego que a gente tem e que a gente é programado para ter. A gente vive numa sociedade ocidental onde a razão ela é divinizada, né? Endeusada mesmo. Você vê que as pessoas tratam a razão como se ela fosse realmente tudo e não esquece do lado intuitivo, que normalmente são as questões mais simples, as informações mais sutis, mais leves e aquelas informações que realmente vão te causar um bem-estar. Justamente, para tudo que é uma explicação palpável, um meio científico que explique aquilo a fundo, que a gente possa ver com nossos próprios olhos, que a gente possa tocar. Mas, às vezes, nem tudo é explicável e aí é que está a fé. E a gente crê no que a gente não vê. E, assim, de um todo, essa questão racional ela não é mal de um todo. É porque nós estamos em uma sociedade onde Deus é isso, né? Como ele está dizendo. Mas é necessário, na verdade, o equilíbrio entre essas polaridades.
né? Masculino e o feminino. Exatamente. É esse lado mais intuitivo, mais criativo, mais solto, né? Mais, como é que eu posso dizer? Não masculino e feminino Mas- em questão de gênero em si, mas em questão de energias que se De energia, de complementam. polaridade, exatamente. Isso. Então, o feminino, essa polaridade mais yin, essa polaridade mais luz, é exatamente essa luz é a intuição, é o conhecimento, né? É a leveza, é a criatividade. Enquanto o lado masculino, o lado yang, ele é mais rígido, ele é mais concreto, ele é mais duro. Então, é exatamente um equilibrando o outro, né? Se deixar o masculino correr solto, dá problema. Se deixar o feminino correr solto, dá problema. Justamente, se a gente pensar os extremos como a linha, imagina aí uma linha, tá o masculino numa ponta e o feminino no outro, o bem em uma ponta e o mal em outra. Então, veja aí todos os extremos que te vem na cabeça agora. E se essa linha for sem fim, sem fim, sem fim, uma hora ela vai se tocar. Os dois extremos, eles vão se tocar, né? E a verdade, ela tá ali no meio, ela não pode nem pender para um extremo e nem para o outro. As verdades, elas são medianas. Como o Buda já disse, né? Procurar o caminho do meio. Então, exatamente é o encontro dessa unicidade, sair da dualidade e encontrar a unidade dentro da gente, né? E a gente falou um pouco sobre o hermetismo, o princípio do gênero, né? Exatamente. Uma lei hermética que estamos falando agora. Né? Exatamente. É você reconhecer o feminino dentro de você, o masculino dentro de você, e você equilibrar aquelas energias. A gente percebe que a gente vive numa sociedade onde o homem é muito estimulado a se apegar ao seu lado masculino, onde ele não pode ser uma pessoa afetiva, ele não pode olhar para um amigo e dizer que ama ele. Então esse lado é muito rígido na sociedade que a gente vive. Então a gente tem que desmistificar isso e tornar isso algo mais harmônico, onde a gente consiga libertar coisas que a gente pensa e que muitas vezes ficam presas no nosso lado emocional e a gente não diz, que a gente não manifesta. Então, através da manifestação desse nosso lado feminino, que a gente equilibra essas energias. É tudo em cima do muro, tudo são meias verdades. E aproveitando esse gancho aí do Erimar, né? É exatamente isso que nós estamos vivenciando agora. Se você parar para perceber, nós vivíamos historicamente em uma sociedade muito machista, né? Muito ocidental, muito científica nesse sentido, muito dura. Então agora o feminismo começa a ter uma força muito grande, né? O lado oriental que não chegava aqui começa a ter uma força muito grande das meditações, as práticas. É exatamente esse momento de nova era, esse pulso que está chegando, que está fazendo com que essas polaridades elas se reconciliem, né? Então realmente precisa de um momento de caos, que é para que haja um equilíbrio na balança, para que depois desse momento de caos se abrande e vivamos realmente em um equilíbrio. Exatamente. Assim como as inquietações, tudo parte do princípio do caos para depois encontrar a saudade. Né? Bom, a gente já está aqui com mais de 1 hora de gravação. O assunto é muito bom, né? Mas para se tornar cansativo, né? Já está um pouquinho aí longo, porque também nós nos apresentamos, foi o primeiro, a gente também está afinando um pouco como é que vai ser e tudo. Exatamente. E aí já vou até pedindo perdão nesse sentido, né? Por alguma falta de esclarecimento, alguma falta de conexão aqui entre os participantes, mas vocês vão perceber que com o tempo vai tudo melhorando. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira edição, né, do piloto, que daqui para frente venham muitos outros temas para a gente trabalhar. E a gente pede que vocês interajam com a gente, deixem algum comentário, algum questionamento, alguma sugestão de tema, para que a gente possa continuar trabalhando e juntos a gente possa despertar para algo maior, que a gente possa reconhecer a nossa essência e coletivamente a gente ajudar nesse processo de transição planetária. Vou deixar dúvidas, leituras, sites, vídeos, correções, também. Sim, com certeza. Acho que uma questão muito importante desse processo mental é reconhecer a humildade de que você pode aprender com todas as pessoas, né? Pois nas nossas meias verdades aí. Essas meias verdades a gente pode reconciliar, com né? certeza. E fazer uma grande verdade. Então, gratidão por ter acompanhado e ficado aqui conosco até o fim. E ter escutado, espero que tenha tirado algum bom propósito aí para vocês, tenha servido de algum benefício, benefício, né? benefício.
Então, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado a todos. Esperamos que vocês continuem nos acompanhando e até o nosso próximo podcast. Abraços e beijos de luz.